A paz do Senhor, meus queridos. Hoje eu quero compartilhar uma palavra com vocês. Eu vim aqui fora hoje, que tá muito frio, mas saiu um solzinho. Eu aproveitei para fazer o meu devocional aqui fora. E a palavra de Deus, ela é tão maravilhosa, né? Tava agradecendo ao Senhor por nós termos a oportunidade de ter acesso à palavra dele, que é viva, né? E estava pensando muitas coisas. Eu estava lendo Mateus, capítulo 25, capítulo 26. E tantas pessoas na internet, né, nas redes sociais, estão mostrando uma vida tão perfeita, né? Uma vida de santidade exuberante, como se já houvesse uma perfeição nelas, mas a verdade é que não há. Nós estamos nos santificando ao Senhor todos os dias. O nosso coração é um coração pecador e nós temos que tomar muito cuidado com o pecado. O pecado, ele primeiro nasce na nossa mente, depois ele desce para o coração. Existe um desejo por aquele pecado e ele se consuma na carne através das nossas ações, né? Eu estava lendo a passagem de Mateus 26, quando aquela mulher quebrou um vaso de alabastro e derramou, né, o perfume que tinha ali no corpo de Jesus, na cabeça, né, da cabeça aos pés de Jesus. E Judas ficou indignado com aquela ação, porque aquele perfume valeria muito, né? Alguns estudiosos vão dizer que valia 1 ano de salário. E ele ficou indignado com aquilo. Já existia o pecado dentro de Judas. Já existia um mau pensamento dentro dele, né? E com aquela indignação que ele estava, aquilo deu para ele força. Ele desejou cometer o pecado. Logo depois desses versos onde Judas fica indignado com aquela mulher, com aquele desperdício, ele chama aquilo de desperdício, enquanto a ação daquela mulher, na verdade, tinha sido uma preparação para aquilo que haveria de vir. E então Judas vai e pergunta para os homens que querem matar Jesus quanto que eles pagariam para que ele entregasse Jesus. Então disseram 30 moedas de prata. E aí Judas aceita e procura a melhor oportunidade para entregar Jesus. Só que antes da entrega, antes dele entregar Jesus, houve a Páscoa, né? Então eles tiveram a preparação da Páscoa e Jesus chama seus discípulos para comemorarem a Páscoa. Estavam com ele assentados à mesa. E Jesus falou que um deles o iria trair. Então começa os discípulos a ficarem angustiados, aflitos, mas como, né, trair Jesus? E alguns perguntam, por acaso sou eu, Jesus? Porventura sou eu, Jesus? E Jesus fala, aquele que coloca a mão no prato junto comigo, esse me trairá. E no verso 25 da versão Almeida Corrigida Fiel vai dizer assim: e respondendo Judas, o que o traía, disse, porventura sou eu, Rabi? Ele disse, tu o dissestes. Então, nesse verso, gente, eu parei aqui e fiquei refletindo, meu Deus, né? Aqui, nessa minha versão da Almeida Corrigida Fiel, ela vai dizer, e respondendo Judas, o que o traía, disse, porventura sou eu, Senhor? Então, gente, Judas não tinha traído Jesus ainda. Judas ainda iria entregá-lo. Na nossa visão, Judas ainda não tinha traído Jesus. Na nossa visão, o pecado, né, não tinha ocorrido. Mas Deus, aquele que sonda os nossos corações, né, ele sabe o intento do nosso coração. Então, o pecado, ele nasce já na nossa mente. E ele desce para o nosso coração e ele é
pecado, porque é um desejo. Existe já um desejo ali pelo pecado. Eu já pequei. Então aqui essa versão, não sei como está escrito aí na sua versão, eu nunca tinha prestado atenção nessa palavra em especial. Judas, o que traía, ele já traía. Ele já traía. E ali eu lembrei, né, de quando Jesus estava falando sobre os pecados, sobre a lei, resumindo a lei, né, falando que ele veio para cumprir a lei, não para abolir a lei. E ele trouxe para nós uma lei ainda mais intensa, né? Ele disse, não digo para você não matar, mas aquele que odiar o seu irmão já o assassinou. Não adulterarás, mas eu digo que aquele que olhar para a mulher do seu próximo com cobiça já adulterou. Então eu venho trazer essa reflexão que tenho feito aqui com o Senhor de como o pecado ele é daninho. Ele nasce nos nossos pensamentos, e ele desce para o nosso coração, onde existe o desejo por aquilo. E ele é consumado com as nossas ações. Então aqui Judas consumou o pecado dele, entregando Jesus com um beijo. E eu? E você? Como que está aí o pecado diante de nós? Né? Será que eu e você temos conseguido matar esse pecado ainda na nossa mente? Porque ele começa nos nossos pensamentos, né? Ele começa na nossa mente. E eu lembrei de um fato que aconteceu no Brasil recentemente, de um menino de 14 anos, se eu não me engano, que matou pai, mãe e um irmãozinho pequeno, né? Acho que de 2 anos ou menos. E ainda jogou eles, né, num buraco, se eu não me engano. Eu não vi direito a matéria, mas eu fiquei pensando, meu Deus, para que essa atitude deste garoto acontecesse, meus amados, o pecado ali já existia. Não aconteceu da noite pro dia, ninguém peca. Acordei hoje, vou pecar, vou matar alguém. Acordei hoje, vou trair o meu marido. Não! O pecado, ele nasce na nossa mente, nós vamos gerando ele dia após dia. Nós vamos gerando ele desce para o nosso coração e ali existe um desejo. E se você não abortar esse pecado, ainda na sua mente ou no seu coração, provavelmente esse desejo será cumprido, será feito, você vai consumar aquilo que está no seu coração. Gente, nós somos pecadores, nós somos filhos do pecado, né? Mas Jesus veio para nos dar vida, Jesus veio para nos trazer salvação, Jesus veio para nos libertar. Isso significa que nós somos capazes, no nome de Jesus, de matar, de abortar todo o pecado que inicia na nossa mente. Por muitas vezes, por conta das circunstâncias, nós deixamos ele ir para o coração. Mas ali ainda existe a possibilidade de abortarmos esse pecado, de pormos fim naquilo. Nós precisamos buscar ao Senhor, nós precisamos nos deleitar em Sua palavra, nós precisamos orar ao Senhor. E não vou te dizer que é fácil, não é fácil buscar ao Senhor. Se fosse fácil, todos buscariam. Não é fácil. Tem muitos pregadores, muitos ministros que se vangloriam, né, de orarem muito, de jejuarem muito e serem os perfeitos na vida espiritual, mas quero dizer que não existe uma vida espiritual sem luta, sem guerra. Você tem que guerrear contra a sua carne, você tem que guerrear contra o mal, você tem que guerrear contra o seu cansaço,
contra as aflições do dia a dia, você tem que ir contra o estresse, a ansiedade, a depressão, para que você consiga orar, para que você consiga jejuar, para que você consiga ler a palavra. Se deleitar em Deus não é algo simples, mas é algo necessário, é algo em que devemos ter atitude de nos levantar e fazer. Muitas vezes a gente não tem tempo, né? Como eu hoje estou tendo essa graça de poder sentar do lado de fora, tomar um sol enquanto eu leio a palavra, enquanto falo com Deus. Mas muitas pessoas não têm essa oportunidade porque tem que trabalhar, porque tem que, além do trabalho, cuidar do filho, da casa, buscar na escola, levar na escola. Então é uma luta mesmo, que você tem que pegar e trazer para o seu dia a dia esse tempo com Deus, senão você vai sucumbir. É uma luta, é uma guerra. Quero dar um conselho principalmente para as mulheres que trabalham fora e cuidam de casa. Tenham seu tempo com Deus, sim. Pode ser enquanto você lava a louça, pode ser enquanto você cozinha. Você coloca a Bíblia lida, né? Muitos aplicativos você consegue ouvir a Bíblia. Então você tem essa oportunidade de, enquanto você cozinha, enquanto você lava, enquanto você passa, você está ouvindo a Bíblia, você está louvando ao Senhor. Coloca os louvores, coloca um podcast que seja de alguém que você sabe que realmente prega a palavra de Deus, que realmente fala das Escrituras, e se encha do Senhor e mate todo pecado que possa invadir a sua mente e queira descer para o seu coração. Mate, fala e coloque na cruz de Cristo. E o Senhor, Ele trará salvação para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Que Deus te abençoe. Se essa palavra falar ao seu coração, compartilha com alguém. Nos siga nas redes sociais. Se inscreva no nosso canal no YouTube. Comente, compartilhe, curta. Vamos estar sempre postando vídeos lá, mensagens que o Senhor nos dá, informações sobre o projeto aqui no Malawi, África, que você possa nos acompanhar através deste canal. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.